Agora eu vou falar de uma coisa que também é muito importante para super-herói no nível urbano, e às vezes a gente peca nisso. Principalmente a gente que está criando, né? Sim. Todo herói urbano, além da cidade, da profissão que ele tem, que é importante, já falou, ele precisa de um arquétipo ambiente. E o que eu quero dizer com arquétipo ambiente? Arquétipo ambiente, no urbano, é um espaço que vai engrandecer teu herói e dar uma simbologia maior para ele. Então eu vou dar uns exemplos aqui. Nós, cidadãos da cidade grande, a gente tem o trabalho, a gente tem o que a gente é, né, nosso ego, mas principalmente a gente tem algum hobby ou algum lugar que a gente vai... Um refúgio, é isso aí mesmo. Vamos lá. Tem pessoas que vão para a religião, tem pessoas que vão para o esporte, tem pessoas que vão para academia, tem pessoas que vão para algum grupo social. Mas isso engrandece o personagem, a construção do ego dele. Então vamos lá. O Demolidor, ele tem um arquétipo ambiente bem claro, bem forte, com o arquétipo do demônio, que é a igreja, cara. E onde que ele vai para um refúgio. Pra caramba, né, cara? É urbano total, cara. Cidade grande, assim. E a Igreja Católica, que é a maior religião do mundo em número de adeptos, né? Sim, sim. De seguidores. E isso, cara, dialoga com o arquétipo dele do demônio, certo? E é o refúgio dele, onde ele vai ter conselhos do padre ou de uma freira, dá um ambiente muito foda pra luta, né? E tem toda aquela questão de, principalmente nas igrejas nova-iorquinas, não todas, mas pelo menos as que o Demolidor está inserido ali, são góticas, né? Aquela igreja mais escura por dentro, tem umas iluminações vermelhas de... Os vitrôs, o mosaico. Cara, isso é muito forte. Né? Não, é legal você ter citado esse, porque se você for ver, é como a gente tinha falado, algumas coisas parecem ser acaso, mas não é. Então, assim, os caras escolheram o arquétipo do cara de demônio, vai para a igreja, e o cara é advogado, o cara é cego. Então, assim, até tem usando agora o exemplo da HQ do Demolidor, não? Se você não acredita aí, é cada um. Mas tem uma frase, não lembro agora de quem é, que tem uma HQ do Demolidor que cita, que fala assim, eu não lembro exatamente a frase, mas é assim, se não há Deus, não há por que ser moral. Então, assim, se não há Deus, não há por que eu não matar, não roubar, não vou para lugar nenhum, não tem lugar. O Demolidor, ele coloca assim, de noite ele vai e infringe tudo aquilo que ele disse pro padre que não ia fazer. Ele veste a roupa do diabo, né? Sim. Então, assim, ele moralmente se quebra de noite para fazer uma justiça que deveria ficar nas mãos de Deus. Ah, sim. Então, essa que é legal. Por isso que ele tem que ir lá na igreja e se confessar com o padre, pedir orientação e tal. Porque o personagem, sendo quem ele é, ele vai contra algumas moralidades que ele tem, né? Entendi. Então, isso que eu acho foda do Demolidor, que a gente falou, nada é por acaso, não só no Demolidor, mas nesse exemplo. Os caras colocam a igreja, que é algo que, é o que ele falou, tá muito próximo da nossa realidade. Toda cidade deve ter uma grande igreja assim. Sim. E eles põem o cara nesse refúgio que é o Marcão tá falando. Mas existem outros refúgios, né? Então, aí vamos dar, por exemplo, alguns exemplos aqui, se você tiver de arquétipo ambiente. Eu acho que um que é bem pé no chão, mas engrandece sim o personagem urbano, cara, da Marvel, o Luke Cage, nas casas de shows, principalmente. Nas discos, assim. Nas discos, cara. E remete muito ao público específico do Luke Cage, que é o público negro. Até na série abordam muito isso, né? Os afro-americanos. E, cara, isso é muito forte, engrandece o personagem. Pra caramba. E o Luke Cage é legal porque, como você falou, claro que a série entre nós aqui ficou um tanto quanto desejada, né? Mas ele tem coadjuvantes de categoria nas HQs, né? E é um núcleo que a gente chama de núcleo negro por causa disso, né? Que ela é muito voltada, desde quando ela surgiu, ao movimento negro. Tá? Sim. Então, que dialoga muito bem, né, cara? Esse negócio da disco é muito fácil ver o Luke Cage. Muito fácil. Eles mataram a pau. Você tem mais algum exemplo? Porque... tem um exemplo que, novamente, voltando, não é tão urbano, mas eles usam isso para tentar... Você vê como é difícil. Se ele não é urbano, mesmo tendo refúgio, não te traz a verossimilhança.
Porque é isso que eu tô falando, você pega o disco do Cage e te traz uma sensação de, pô, eu podia estar num lugar desse, né? Sim. Por isso que funciona. O Demolidor numa igreja, às vezes eu sou religioso e aí me ganhou a história, né, cara? Então, um cara que tem refúgio, mas ninguém se identifica é o Superman. Porque o refúgio dele é a fortaleza da solidão. É verdade. E como é que você vai para um lugar desse? É verdade. Na neve, no polo e tal. Ou a fazenda. Ou a fazenda. Só que aí que tá o negócio, né? Como você não tornou ele um cara humano, você perde muito. É isso que eu ia falar. O Superman, ele tem um problema muito complicado nessa questão que a gente está falando. Porque é um personagem de nível cósmico inserido no nível urbano. Isso aí. Então ele dá um contraste que é o único problema do Superman, na minha visão. Sim. Ele cria uma... Como é que eu posso dizer? Ele cria uma insatisfação no público, no inconsciente. É uma distorção que dá. Você não consegue ter uma clareza do que ele é. Se ele é cósmico ou se ele é urbano. E por que isso? Ao mesmo tempo que ele é um deus, o cara é um jornalista. Orna, muito difícil. Mas como ele foi o primeiro, aí tudo bem. Agora o problema maior dele ser cósmico como Superman e urbano como Clark Kent, é o portfólio de vilões. Como é que você vai botar Por mais que talvez o maior vilão dele seja o Lex Luthor, que a gente falou do contraste, beleza, temos um. Só que um herói com um vilão só não dá pra fazer nada. Não tem um portfólio, não tem longevidade. E os vilões do Superman tem que ser uns monstros aliens. Na cidade grande, fica complicado. Sim. Não, mas é mesmo. É mesmo. Se você for ver, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, e aí quem tá vendo aí, ouvindo no podcast, pode concordar comigo, discordar, quem tá no YouTube, comenta aí se eu tô muito doido. Mas é o seguinte, tem um diálogo, de todos os programas que tem um diálogo no Homem de Aço do Zack Snyder, que é o Superman entrando na igreja para falar com um padre. Porque estão indo atrás dele, né? O Zod quer que ele se revele pro mundo e tal. Eu achei aquilo, na hora que eu vi, um negócio matador. Do tipo assim, eu acho que poderiam fazer um arco muito bacana do Superman, porque imagina o seguinte, o cara foi criado como um homem, né? Então ele crê o que os homens creem. Isso. O cara acredita em Deus. Ele acredita em Deus. Então, qual que seria a mente desse cara? Então assim, joga ele num contexto meio, não igual, obviamente, porque são tons diferentes, ele e o Demolidor. Mas de uma igreja dele conversar assim, qual que é o meu papel na Terra como um homem religioso? Como é que imagina você acreditar? Porque se ele acredita em Deus, ele acha e sabe e sente que tem alguém superior a ele. Mas ao mesmo tempo ele não consegue ter vínculo com isso. E aí eu penso assim, de toda a fé religiosa, todo o dogma religioso do catolicismo, você veio aqui com uma missão. Sim. Você tem um propósito na sua criação. Então, imagina como deve ser o peso nas costas de um cara que acredita em Deus e pode fazer o que o Superman faz. Do tipo assim, qual é a minha missão na Terra? Por que eu fui escolhido para vir desse jeito? Tá ligado? Então aí eu começo a entender mais ou menos o que o Zack Snyder quis fazer ali. Do tipo, o cara não entende. Cara, eu acho que isso é uma ideia interessante. Se conseguissem... É que hoje é difícil, né? Depois de tanto tempo construído. Mas se conseguissem colocar esse arquétipo ambiente no Superman da igreja, mas de um jeito diferente do Demolidor... Que não está relacionado ao pessimismo do Demolidor, esse é o otimismo do Superman. Não, o Demolidor é mais ou menos em uma frase assim, eu vou fazer aquilo que o Deus não está fazendo. Não está salvando as pessoas, vou fazer a justiça que deveria ser Deus. Sim. E o Superman seria o questionamento, né? O questionamento se ele tem que ser o Deus. Será que ele é a mão de Deus aqui na Terra? Isso ia ser legal. Cara. Então, por isso que eu falo, eu começo a entender o que o Snyder estava indo. Ia ser legal. E aí você joga até o clima aí. O Demolidor vai na igreja à noite. Na maioria das vezes. Não são todas, mas a maioria. Você bota o Superman num pôr do sol indo na igreja, conversando com o padre. Não, e tem uma legal, eu não sei se foi proposital, mas na hora que o Superman fala pro padre, tipo, eu sou o cara que eles estão procurando aí. Sim. O Alien. O padre olha pra ele, tem um reflexo da luz do sol olhando
na cara do padre, do tipo assim, meu, tô olhando pra um cara é um deus, né? Então assim, isso ia ser um lucro legal, né, para se trabalhar de Superman, mas eu tô pensando, porque é exatamente nesse ponto, né? É um refúgio que seria interessante. É um refúgio bem interessante. E o refúgio, como você falou, ele é um arquétipo que funciona muito bem no urbano, né? Ele traz para você essa semelhança de eu também tenho um canto meu que eu vou para refletir, eu vou para, né? Então é mais ou menos isso, galera, para vocês terem uma noção de como é que funciona esse termo que a gente criou aqui de arquétipos ambientes. É um refúgio para o personagem para engrandecer ele mesmo. Isso aí.